Oi, como que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a BNCC, estudando quais são os conteúdos propostos pela BNCC para o ensino de história. Então vamos lá, né? Vamos começar então fazendo a apresentação da tela, né? Vamos aqui, voltamos, compartilhar. Então, quando a gente começa a pensar na BNCC, né? O que a BNCC ela propõe para que seja ensinado na disciplina de história? Uma das primeiras coisas importantes da gente falar é que a BNCC, para as séries iniciais do ensino fundamental, ela organiza a área de ciências humanas. Então, você não tem só história, você tem uma área de ciências humanas que é composta por história e por geografia. Hoje nós vamos estudar dentro da BNCC para as séries iniciais do ensino fundamental, que tem a área de ciências humanas, que é compostas pelas disciplinas de história e de geografia. Então, dentro disso, nós vamos estudar o que é proposto para a disciplina de história. A área de ciências humanas pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à sistematização e à interpretação das diversas ações humanas no tempo e no espaço. Para isso, o ensino de ciências humanas deve promover nos estudantes uma atitude investigativa diante da realidade política, social, cultural, econômica e ambiental, marcada pela pluralidade e diversidade presentes em determinadas temporalidades e espacialidades. Então, já tem sido até isso discutido, né? Daqui a um tempo, não vai vir mais um livro de história, um livro de geografia, vai vir um livro de ciências humanas. E aí, dentro de ciências humanas, sendo dividido entre história e geografia. No ensino fundamental, essa área, que é a área de ciências humanas, ela é representada pelos componentes de história e geografia, como já dissemos. Hoje aqui, o nosso foco é o ensino de história dentro da área de ciências humanas, tá? Trata-se de como as sociedades humanas elaboraram uma visão de mundo em determinados momentos, tempos e lugares, espaços. Sempre quando a gente pensa, né, o que uma disciplina estuda? Qual que é o objeto de estudos de uma disciplina? A área de história. A área de história, ela estuda a relação do homem com o tempo. A área de geografia, ela estuda a relação do homem com o espaço, né, com esse território. Então, na área de história, além dos conceitos de tempo e espaço, é importante destacar a contextualização. O que acontece dentro desse tempo e desse espaço? Identificando os diferentes contextos que podemos compreender como as sociedades humanas transformaram o espaço natural, modificaram diferentes paisagens e produziram determinadas representações sociais e culturais. No ensino dos componentes, qual o ponto de partida? No ensino fundamental, em história, a gente vai partir sempre de quê? Do eu, indo progressivamente para o outro e para o nós. Então, aqui em história, nós temos como grande foco a relação do homem com o tempo, né, e com o espaço, que também não basta só o tempo, 1580. Mas onde ocorreu isso? Né, quando a gente pensa sempre assim, em 1500, em abril de 1500, houve a chegada dos portugueses no Brasil, né, que não foi uma descoberta, que o Brasil já tinha seus donos, que eram os povos indígenas, e já tinha uma sociedade organizada, com as várias culturas indígenas que já se faziam presente no território brasileiro. Então, né, tem alguns autores que vão falar que foi a invasão do Brasil, né? Outros autores vão tratar que houve a chegada dos portugueses, ou a invasão, né, dos portugueses. Mas, enfim, essas são outras histórias.
Mas aqui, então, a gente sempre pensa no tempo e no local. Então, assim, a Revolução Francesa, quando ela ocorreu e onde ela ocorreu, né? Por isso, essa relação da história com o tempo e com o espaço. E no ensino fundamental, a gente começa a estudar a história como? Primeiro, colocando o lugar desse indivíduo no mundo. E aqui, por que eu estou usando a palavra indivíduo? Porque no nosso caso, a gente sempre está pensando nos alunos da educação de jovens e adultos, nos alunos da EJA, né, que são pessoas acima de 15 anos de idade. Então, sempre no eu, a minha relação com o tempo e com o espaço, a minha relação com esse ano que eu estou vivendo, de 2021, com a cidade que eu estou vivendo, Floriano, e como essa cidade se insere a uma região, a um estado, a um país, a um continente, vocês entenderam? Então, assim, no ensino de história, eu vou partir desse eu, desse lugar que eu vivo e desse tempo presente, para começar a entender como que eu me constituo desse processo histórico da humanidade. Vocês já viram anteriormente que o componente de história nos anos iniciais do ensino fundamental se baseia na construção do sujeito, no reconhecimento do eu e na sua relação com o outro. As competências e habilidades de história devem promover nos estudantes a tomada de consciência de si a partir das relações que se estabelecem com a família, com a comunidade, com o corpo social, contemplando as diferentes linguagens e fontes históricas e documentais, e promovendo a reflexão sobre a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. Como que está organizado a estrutura e unidades temáticas para o ensino de história? Quanto às temáticas que perpassam os anos iniciais do ensino fundamental, pode-se explicitar a diversidade de sujeitos históricos, com ênfase na contribuição dos diferentes povos na construção da história e da memória, com predomínio dos povos indígenas, no caso da história do Brasil, dos africanos e dos europeus, no caso, especificamente, né, mais os portugueses, no caso da história do Brasil, reforçando a pluralidade cultural e a diversidade. Então, como que se dá essa construção do eu no diálogo com o outro e dos movimentos migratórios em diferentes momentos históricos? Trazem em seu bojo a questão das diferenças raciais, étnicas, sociais, culturais e religiosas, na mesma constituição da nossa história, mas também sustentam os papéis desempenhados pelas lutas e resistências dos excluídos e das minorias, negros, indígenas, mulheres, camponeses, trabalhadores urbanos, entre outros, né? Então, né, voltando aqui um pouquinho, então, como que se parte essa estrutura da BNCC, né? Essa BNCC, então, ela parte sempre desse diálogo do eu com o outro, pensando a formação do Brasil por meio de uma diversidade, por meio de uma pluralidade cultural, com foco para as populações indígenas, populações negras, né? Africana, sobretudo, nosso país vivenciou o processo da escravidão, onde negros foram tirados do continente africano, e isso é sempre importante falar, né? São pessoas negras de vários países dentro do continente africano que são traficadas para o Brasil e escravizadas no Brasil. Tá? Então, é importante a gente pensar nos povos indígenas, nos negros e negras, e nos povos europeus, sobretudo os portugueses, né, que fizeram a colonização do nosso país. Então, é importante a gente pensar nesse grupo e sempre ter um destaque para essas, entre aspas, minorias que são os excluídos, né? E aí a gente pode entrar até numa discussão se são minorias, né? Porque se um país que se coloca, vocês pegam os censos do IBGE e acima de 50% se declara negro e pardo, como que negro e pardo é a minoria, sendo que eles são o maior número de pessoas? E as mesmas questões para as mulheres, para as crianças, enfim, né? Quais são as competências específicas de história? Então, primeiro, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais,
políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo, compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas e econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, né, colocar-me no lugar do outro, o diálogo, aprender a ouvir, a resolução de conflitos e a cooperação e o respeito. 4, identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A gente tem sempre aqui uma questão assim, né? Quando você escuta um acontecimento, você está escutando essa história, essa narrativa, pelo ponto de vista de quem? Né? É do opressor, é do oprimido, né? Quando você pega a história do Brasil e vai vendo todos os acontecimentos, é um ponto de vista do colonizador, é um ponto de vista do colonizado, é um ponto de vista do negro que foi sequestrado do seu país, do seu continente, trazido para o Brasil e escravizado. Quem são as vozes ouvidas na história? Né? Então, a BNCC, ela propõe que a gente faça a escuta desses diversos personagens, né? Não ficar com um único ponto de vista. Isso faz com que a gente passe a se posicionar de maneira mais crítica. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações, compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos e estratos sociais. E aí, estas são, então, gente, as 7 competências que a BNCC coloca específicas para o conteúdo de história. As competências, né? Lembrando, o que são as competências? Aquilo que deve ser ensinado, os conteúdos que os alunos precisam de aprender, e as habilidades é como esse aluno vai entender esse conteúdo e colocar na prática para se relacionar com o mundo, né, de uma maneira mais efetiva, com mais qualidade, com criticidade e colocando-se enquanto sujeito social. Então, as competências e habilidades, que é aquilo que o aluno desenvolve, relacionados à história, declaradas na BNCC, não poderão ser desenvolvidas por meio da memorização de fato, dos fatos. Então, muitas vezes, sabe quando a gente aprendeu história, né? Vocês são muito mais jovens do que eu, mas quando eu estudei história, por exemplo, era assim, quando o Brasil foi descoberto, em que ano aconteceu a Inconfidência Mineira, quando foi a criação do estado do Piauí, era sempre uma história de memorização, né? Então, aqui a crítica que se faz, e a proposta da BNCC, é que as competências e habilidades relacionadas à história, elas não possam vir apenas por meio de memorização de fatos, datas e personagens históricos, como a escola tradicional sempre enfatizou. Ao contrário, a BNCC pressupõe metodologias de ensino que se baseiam na atitude historiadora. Então, é o aluno entendendo que ele conta a sua história, mas, acima de tudo, que ele constrói a sua história e a narrativa da mesma, né? E sendo fundamental, então, o tempo todo trazer para a sala de aula as experiências tanto dos alunos quanto dos professores, né?
No componente história, retomamos aqui a síntese das unidades temáticas ano a ano. Então, vocês vão perceber que em história, qual que é o foco do primeiro ano? O mundo pessoal. Então, vamos pensar nos nossos alunos da educação de jovens e adultos, né? De qual que é o lugar dele, qual que é o lugar de fala desse aluno, como que ele constituiu a sua identidade, quem ele é, de quem que ele é filho, com que ele trabalha, né? Então, é o mundo pessoal. Para o segundo ano, começam a se discutir o mundo social e as formas de registro, a escrita, né? E como que essa escrita vem sendo realizada. Então, quais são as formas de registro? A gente tem a escrita, mas também a gente tem a fotografia. Hoje em dia, a gente tem várias formas de registro, né? Então, discutir essas formas de registro. No terceiro ano, se propõe que se ensine a realidade desse aluno com a sociedade e com o espaço. No quarto ano, as trajetórias dos grupos humanos e movimentos sociais, movimentos populacionais, desculpe, e no quinto ano, estudar os povos, as linguagens e as culturas. Então, para cada ano, há um componente curricular, né, sendo ele, primeiro ano, mundo pessoal, segundo ano, mundo social e formas de registro, terceiro ano, sociedade e espaço, quarto ano, trajetórias de grupos humanos e movimentos populacionais, quinto ano, povos, linguagens e culturas. O que se espera dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em relação às competências de história? É que reconheçam-se como sujeito autônomo, eu, que faz parte de uma família, comunidade e um corpo social. Gente, reconhecer-me como sujeito autônomo está muito no sentido assim, eu tenho importância, eu tenho voz, eu preciso de respeitar o outro, eu preciso de entender que eu vivo em uma sociedade, mas que eu também me faço presente, sou responsável, sou importante, né? Reconheçam que cada um aprende o mundo de forma particular e que existem diversas formas de apreensão da realidade, ou seja, a existência do outro. A forma que eu aprendo não é a forma que você aprende, não é a forma que meu vizinho aprende, né? Identifiquem semelhanças e diferenças entre sujeitos e objetos e que o que possibilita a separação entre eu e o outro. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, que a gente chama que é a síndrome de Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim, eu nasci assim. Gente, o mundo também, ele não é só eu, isso é importante entender, ele é o outro também, né? E a forma como eu penso não é a forma única, não é a forma certa, não é a forma verdadeira. Isso tudo depende de um conjunto de questões. Desenvolvam as noções de comunidade e de vida em sociedade. Continuando, então, o que se espera dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental? Que eles continuem, construam a noção de lugar, identificando as dinâmicas em torno da cidade, diferenciando o público e privado, o urbano e o rural. Isso é uma coisa muito importante, que a gente entenda, né? Como eu devo me comportar quando eu estiver em público? É da mesma forma como eu devo me comportar quando eu estou no privado, quando eu estou na minha casa, eu posso sair da minha casa e achar que eu posso agir com o outro da mesma forma? Eu tenho regras, eu tenho etiquetas sociais. Hoje em dia, uma coisa que é muito forte para a gente saber, né? Eu sempre falo assim, olha, para mim o uso de máscara, ele também está colocado em uma responsabilidade social. Então, se eu estou dentro da minha casa, eu estou gravando a minha aula aqui de dentro da minha casa para vocês, né? Então, eu estou aqui sem máscara e tudo. Se eu vou descer do prédio que eu moro, eu já tenho que colocar minha máscara. Por quê? Isso é uma consciência de uma questão muito maior da minha responsabilidade comigo, mas da minha responsabilidade com o outro também. Então, o que é o público? O que é o privado? Como eu me comporto em cada espaço? O que é o urbano? O que é o rural? Muitas vezes a gente tem uma cultura que valoriza muito o urbano e desvaloriza o rural, né? O que é errado também.
desenvolvam a noção de cidadania, dos direitos e deveres e da diversidade das sociedades humanas. Compreendam que há formas de registros variados. Se eu tenho a escrita, se eu tenho a fotografia, se eu tenho o desenho, né, se eu tenho a cultura oral, se eu tenho a memória, que produzem diferentes memórias, constroem identidades e pertencimentos a determinados grupos sociais, né? Vocês já são muito acostumados comigo. E quando se fala assim, Andréia, a minha primeira identidade é uma identidade, eu sou uma mineira, né? A minha segunda identidade, eu sou uma professora. Uma terceira identidade, né? Eu sou uma mulher, eu sou mãe do João, né? Então, a gente vai se construindo com essas identidades, né? Onde eu nasci, o que eu gosto de comer, né? Essa questão, né? De como que eu me coloco no mundo, como, enfim, né? Da família que eu faço parte, da religião que eu tenho, enfim, da forma como eu me visto, tudo isso constitui uma identidade. E muitas vezes a gente tem, isso é o melhor para mim, mas não necessariamente e obrigatoriamente que tem que ser o melhor para o outro. E que também os alunos deem conta que eles utilizem diferentes fontes de linguagens no desenvolvimento do conhecimento histórico, reconhecendo os patrimônios materiais e imateriais como produtos da memória individuais e coletivas. E aí tem a BNCC, ela apresenta uma preocupação na transição, né, dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. Para o componente de história, também é necessário considerar que a sistematização dos novos conhecimentos supõe a esperada aquisição das habilidades e competências essenciais no segmento anterior. No entanto, destaque que as definições da BNCC incorporem essas exigências desde o 6º ano, organizando uma progressão ao alcance aqui a BNCC coloca como criança, mas no nosso caso, alunos, adolescentes, jovens, adultos e idosos, investindo na compreensão e no desenvolvimento de formas de registros mais apropriadas para a apreensão dos procedimentos para se estudar história, tais como os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto histórico. Além disso, a BNCC define que esses conhecimentos sejam tratados a partir de uma lógica temporal, que permitam aos estudantes acompanhar as movimentações, os conflitos e os avanços dos agrupamentos humanos em diferentes tempos, lugares e circunstâncias. Gente, aqui então a referência de onde eu estou buscando essas aulas, que, né, como eu já falei para vocês, é um curso que eu fiz sobre a BNCC nos anos iniciais do ensino fundamental, que está disponível para todo mundo que tiver interesse no AVA, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC. Aqui, gente, eu vou encerrar a apresentação, que é uma coisa que eu sempre faço, que quando eu termino uma apresentação, eu vou com vocês para a BNCC mesmo, para mostrar como que está sendo a BNCC, né? Como que ela coloca os conhecimentos, os conteúdos, os conhecimentos, ou né, as competências e habilidades, neste caso, para o ensino de história. Então, a gente vai entrar aqui na BNCC, tá? Eu vou colocar, então, para apresentar de novo, apresentar a tela. Aí nós vamos vir aqui para a BNCC. E eu vou mostrar para vocês como que está colocado na base os eixos, né? Então, para o primeiro ano, as unidades temáticas, mundo pessoal, lembra como eu falei? Então, a gente parte do eu, né? Então, vem cá, o mundo pessoal, meu lugar, e aí vem os objetos de conhecimento, sempre assim, as fases de vida, a ideia de temporalidade, as diferentes formas de organização da família e da comunidade, a escola e a diversidade do grupo que ela está inserido. Aí, quando a gente vai para o segundo ano, aí vem as habilidades, como você já sabe, segundo ano, a comunidade, seus registros, aí vem todas essas discussões. Para o terceiro ano, as pessoas e os grupos que compõem as cidades e os municípios.
Dentro do quarto ano, a gente tem transformações e permanências nas trajetórias dos grupos sociais, é quando a gente estuda imigração e emigração. E no quinto ano se propõe para a gente amplia para os povos e culturas, meu lugar no mundo e meu lugar no grupo social. Tá? Então, a BNCC, ela está assim estruturada. E aí eu volto com vocês aqui. E aí, para a gente lembrar de novo, né, dessa estrutura da BNCC, vamos aqui. Só para a gente lembrar, né? Como que está colocado, então, eu mostrei lá para vocês, mas a gente pode voltar aqui, né? Como que está organizado, então, para o primeiro mundo, para o primeiro ano, né? Aqui, mundo pessoal, segundo ano, mundo social, terceiro ano, sociedade e espaço, quarto ano, trajetórias dos grupos humanos e movimentos populacionais, quinto ano, povos, linguagens e culturas. Aqui, então, gente, eu sempre termino a aula mostrando uma proposta de plano de aula para vocês terem uma ideia. Então, o que eu pensei? Né? Aqui eu pensei em uma proposta de aula para o terceiro ano. E aí, eu falei assim, vamos começar, então, o lugar em que vive, né? Que lugar que esse nosso estudante vive? Qual que é o objetivo dessa aula? Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. Conteúdo, a produção dos marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações diferentes. Tempo de duração, 50 minutos. Recursos, computador, data show, livros e cadernos, metodologia. Então, como vocês sabem, dentro da EJA, eu sempre gosto de começar a aula com uma roda de conversa, né? E aí a gente começa perguntando um pouco. Então, nessa aula, como que eu poderia discutir um pouco que lugar que meu aluno vive? Em Floriano, a gente tem tanto as escolas da zona urbana como as escolas da zona rural, que são chamadas de escola do campo. Então, se fosse uma aula na zona urbana, como que a gente poderia começar? Né? Mesmo pensando, poderia começar assim também, se fosse uma aula nas escolas do campo. Perguntando, o que é Floriano? Né? Pensa, é o lugar em que eu vivo. Né? Qual bairro de Floriano você vive? Como que foi a constituição desse bairro? Quem foram os primeiros moradores desse bairro? Né? E aí a gente vai começando a pensar, quem é a sua família? Né? Sua família nasceu em Floriano, não nasceu? Ela vem de onde? Como que surgiu a cidade de Floriano? Né? Quem foram os primeiros habitantes? Vocês entendem? Então, a gente começa a levantar esses marcos da memória. Qual que é o ponto turístico de Floriano? Né? O cais, o que tem lá no cais que faz com que ele seja o ponto turístico? Quais são os bares no centro? Qual que é a primeira loja? Né? Essa formação, essa importância dos árabes na constituição e na formação de Floriano. Então, a gente começaria pensando no lugar que vive, né? Esse bairro que esses alunos vivem, essa rua que esses alunos vivem, rua, bairro, cidade, região sul do Piauí, o que significa isso? E aí eu iria levantando com os alunos essas questões mesmo, né? Do lugar em que eles vivem, quais são as memórias que se tem, como esse lugar foi construído, né? E qual que é a importância desta memória, né? E aí, na avaliação, eu faria uma avaliação onde eu iria observar o desenvolvimento, como que os alunos iriam, e trabalharia também alguns registros escritos, lembrando que essa aula já estaria para uma turma de terceiro ano, tá? Gente, então, essa nossa aula de hoje, ela teve como objetivo o quê? Apresentar para vocês o que a BNCC coloca para o ensino de história, né? Da disciplina História, que compõe a área de ciências humanas para as séries iniciais do ensino fundamental. E nós vimos, então, que a proposta é que parta do estudo do eu, dessa relação dos nossos alunos com o local que ele está inserido, primeiro, quem sou eu, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família, para depois eu ir para a minha relação minha com o outro, para a minha relação minha com o outro, para a minha relação com a comunidade, para a minha relação com o meu bairro, com a minha cidade, com a minha região, com o meu estado,
estado, com o meu país, né? E aí a gente começa, e isso tudo numa perspectiva inclusiva e que respeite a diversidade cultural e a história dos sujeitos envolvidos no processo. Tá bom? Então, hoje a nossa aula foi essa. Lembrando, agora vocês vão assistir a nossa aula. Depois vão entrar na tarefa, no CIGAR, vão colocar como que pode ser pensado o ensino de história para a EJA, quais são as contribuições dessa disciplina para a formação dos nossos alunos e alunas, tá bom? E amanhã nós temos as microaulas, onde cada grupo vai apresentar uma proposta para o ensino de história, para o primeiro, para o quarto, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. E não lembrem, e não se esqueçam, lembrem-se, tá? Foquem no conteúdo, desenvolvam melhor a proposta de atividade de vocês, tá bom? E sempre pense, qual é o conteúdo que eu preciso te passar, quais são as competências, quais as habilidades que os meus alunos precisam de desenvolver com esse conteúdo. Então, é isso. Beijo grande, tchau, até amanhã na nossa aula síncrona, tá bom? Amanhã, quinta-feira, 20 horas, estaremos juntos. Tchau!